trabalho de orar pelas pessoas. Como a gente era pentecostal, a gente também fazia trabalho de expulsar demônios, coisas assim, né? Inclusive houve muitas experiências nessa época aí, né? Fatos comprovados, não é essa coisa de universal que tem ensaio lá de expulsar demônio, aquelas conversas todas lá, aquele papo furado lá, não, que lá não. É caso mesmo de pessoas que estavam com problema sério, dias, né, em casa, lá passando mal e manifestando demônios e já tinha recorrido a tudo. Inclusive qualquer dia eu vou colocar um testemunho desse aí, né? Me parece que foi no ano 2000, próximo do ano 2000 eu participando de um programa de rádio, então eu contei esse testemunho lá, né? Por causa de um caso que aconteceu aqui em Rio Preto, de uma moça que teve um problema que ela soltava agulhas pelo corpo, né? Um problema sério aí que foi até pro rádio na época. Tinha uma rádio, que ano que era aquele? 1998. Tinha uma rádio aqui, AM inclusive, que hoje quase rádio ninguém ouve mais, né? Mas naquela época era uma rádio muito ouvida aqui em São José do Rio Preto, e tinha um programa específico que chamava A Hora Fantástica. Muita gente ouvia esse programa, né? Um programa que tinha uma audiência enorme aqui em Rio Preto. Quem é de Rio Preto, São José do Rio Preto, sabe do que eu estou falando. E aí deu esse problema dessa moça lá, né, que estava soltando agulhas pelo corpo e tal, e tinha uma repercussão muito grande aqui em Rio Preto, porque já tinha virado caso médico, né? Então, na minha opinião, eu contei esse testemunho. Uma moça que tinha também um problema, que 3 dias a gente mesmo lá da igreja que foi atender, né? Inclusive eu e um irmão, né? Vamos atender. E essa moça, ela... Eu ia falar de outra coisa aqui, acabei enveredando para falar outra coisa, né? Mas tá bom, vou terminar o que eu estava falando aqui, né? Então a moça lá, ela estava com esse problema, 3 dias fazia, né? E 2 noites. Já tinha procurado pronto-socorro, eles já disseram, ó, isso aí não é problema nosso, né? E tinha também o pessoal lá, era de uma igreja rígida, inclusive, né? Nessa questão, né? Uma igreja que não gosta de participar com igreja nenhuma. São exclusivistas ao máximo, no último, né? Que é a igreja, eu vou mencionar o nome, é a Congregação Cristã do Brasil. Quem conhece sabe. É uma igreja que é eles mesmos e não quer envolver ninguém, e todo mundo vai para o inferno, todas as igrejas vão para o inferno, só esse que é salvo. Uma igreja assim, eles eram da Congregação Cristã do Brasil. E eles vendo que não deu para resolver o problema por lá, e fizeram culto na casa, e vai, e né, como eu disse, chamou pronto-socorro. Eles viram que não tinha nada a ver, porque a moça, ela ficava, de vez em quando ela ficava meio que fora de si, saía correndo para a rua, né? Aí eles tinham que agarrar ela em 4 pessoas para trazê-la de volta, né? E daí, como a igreja presbiteriana renovada na época, 1984, 85, né, e esse movimento da presbiteriana renovada continua até 1987, mais ou menos, né? 88, depois a renovada sofreu um declínio, né, uma divisão, e aí desandou tudo, aí foi também, as outras igrejas já estavam enveredando para o lado aí da doutrina da prosperidade, aí virou bagunça mesmo, né? Mas antes não, era devoção, as igrejas tinham devoção, né? Hoje não, hoje é profissão, né? Depois do ano 1980, né? Em 1990 as igrejas já tinham muito pouca igreja. Eu fico admirado de ver que ainda existe, né, pessoas tipo Paulo Júnior, mas Paulo Júnior já não acredita em certas coisas, tipo pessoa endemoniada, o dom de língua, ele já não acredita. Então, quer dizer, como era naquela época, na década de 80, não existe mais. Entende? Acabou. Aquela geração da década de 80 até a década de 90, aquilo não volta mais, acabou. Aqueles movimentos que tinha, né? Aquela avivamento que existia, aquilo acabou. Aquilo não volta mais. Pode alguém tentar fazer, mas não vai conseguir. Então nós vivemos essa época, a década de 80.
foi assim uma época que houve uma explosão espiritual, mas depois parece que foi assim, sabe, aquela melhora para a morte, que a pessoa está mal, depois dá aquela melhorada, levanta da cama e toma seu café e canta e depois bate as botas, sabe? Você já ouviu falar isso? Melhora para a morte? Então, foi isso que aconteceu. A igreja evangélica teve uma melhora, mas depois, tchau, não voltou mais, né? Aí começou esses movimentos aí neopentecostais, que hoje há confusão, pessoas confundem às vezes pentecostal com neopentecostal. Pentecostal é uma coisa, neopentecostal é outra. Neopentecostal é uma evolução do pentecostal para a piora, né? Que é igreja tipo Universal, igreja do apóstolo Santiago lá, e a Genor Duque, é neopentecostal, essas igrejas, né? A igreja também, a Assembleia de Deus também já enveredou para essa meta neopentecostal também, né? Então o pessoal está indo atrás de coisa que dá dinheiro, né? E essa expulsão de demônio e tal, tem muita presepada, coisa mentirada no meio, sabe? Muita mentira. Naquela época tinha experiências sérias, de verdade, não era fantasia, não é usando a mídia, usando televisão para poder maquiar, para poder passar ideia, e no final a gente vê que é só coleta de dinheiro. Então, voltando ao que eu estava dizendo da moça, ela fazia 3 dias e 2 noites que estava mal. O incrível é que naquela época era comum pra gente isso daí. Eu falava, ó, fulano, tem um problema lá de uma pessoa endemoniada, né? E mandaram chamar vocês. Nós tínhamos equipe, né, na igreja, né? Mandaram chamar vocês. A gente ia assim tranquilamente. É como se fosse uma coisa não muito normal pra gente. Inclusive, eu é que fui chamado nesse dia da moça lá, né? Mas também, se não fosse eu, ia ser um outro irmão. Também fazia parte da equipe. Então eu chamei um irmão meu, irmão de carne, irmão de sangue meu, que estava começando a ir na igreja, para ele adquirir experiências. Então o que aconteceu? Ele foi comigo, eu chamei ele. Ele tinha quantos anos na época? 16 anos. Jovem, né? Menor de idade até. E eu chamei ele para ele ir. Então era normal, assim, a pessoa entrava na igreja, em questão de 3 meses, a pessoa já estava pregando. A pessoa já tinha conhecimento da Bíblia, sabe? Já estava, se houvesse um caso, ó, tem uma pessoa que está endemoniada, a pessoa que fazia 1 ano que estava na igreja já era super experiente. Não é que nem hoje, que a pessoa vai 10 anos na igreja e nem conhece a Bíblia, não sabe nada, é fácil de ser enganado pelos Romeus da vida aí. Não, aquele tempo era diferente, aquele tempo tinha um avivamento. Ah, aliás, um detalhe importante. Naquele tempo o crente não tinha televisão em casa. Se a pessoa tivesse televisão, dava um fim na televisão, não tinha televisão em casa. Então eu acredito que esse que é o grande detalhe. Então a pessoa não tem televisão em casa, o que ele vai fazer? Ele vai ler a Bíblia, ele vai buscar entendimento, conhecimento. É isso que acontecia naquela época. Acabou enveredando para um testemunho aqui, né? Eu ia falar sobre o assunto aqui, acabou enveredando para um testemunho. E então, a moça que estava 3 dias e 2 noites endemoniada, chegamos lá, né, o pessoal estava segurando ela na cama, né? O marido dela e mais uma pessoa, mais um homem lá segurando ela na cama. Aí logo que chegou, né, aí eu não gosto de falar na primeira pessoa, sabe? Mas tudo bem, eu vou ter que falar. Então, quando nós chegamos, né, aí eu disse para a pessoa que estava segurando, para os dois lá que estavam segurando, ela estava no quarto, nós passamos pela sala, né? Estava cheio de gente lá, o pessoal da Cristã do Brasil estava lá, porque fazia culto lá para poder livrar a moça do demônio, que, né, já fazia 3 dias. Então, passamos pela sala, uma casa simples assim, casa antiga, né? Sem laje, baixinha, aquelas casas baixinhas. Isso em 84, 85 era o ano. 85 para 86, eu acredito que era. Fazendo uma conta com a mente aqui agora. E aí, falei, ó, solta, pode soltar ela. Aí o marido dela falou assim, não pode soltar, porque se nós soltarmos ela vai sair correndo.
e aí a gente vai ter que correr atrás para pegar. Já aconteceu várias vezes. Então a gente tem que ficar segurando ela aqui a noite toda, ficar aguardando aqui de guarda, segurando. Quando ela tem as convulsões, a gente tem que segurar. Né? Tem um cachorro latindo agora. Tem que segurar. E aí o rapaz que estava nos pés dela soltou. Mas o marido que estava mais pro lado da cabeça não soltou, não. Inclusive esse marido dela era uma pessoa que trabalhava com o irmão meu, né? Eles eram metalúrgicos. E aí ele chamava Paulinho. E daí o rapaz, né, que soltou dos pés, falou: ô Paulinho, solta! Você não tem fé, não? Aí ele soltou. Pensava-se o pessoal que estava na porta, porque estava cheio de gente, curiosos, assim, querendo ver. Tinha chamado a atenção já da vizinhança, tinha gente direto lá. Virou uma atração do bairro o negócio. Antes de eu chegar lá, porque tinha virado atração do bairro por causa do problema da moça. E aquela época era assim, todo mundo conhecia todo mundo. Era um bairro, o bairro se chama São Jorge, aqui em São José do Rio Preto. Eldorado Terceira Parte também é conhecido. E daí ele soltou, e aquele pessoal tudo curioso para saber o que ia acontecer. O pessoal cristão do Brasil, eles têm costume de orar ajoelhado, né? E eles não têm costume assim, de tratar com coisa de demônios, expulsar demônios, não tem esse costume. Eles oram ajoelhado, que é expulsar demônio ajoelhado, jamais, né? Embora que hoje, expulsão de demônio, eu vou repetir, é muita marmelada. Hoje não é como aquela época. Hoje é muito teatro, né? E daí eles soltaram a moça, ao invés da moça, né, o demônio, né? Ao invés de sair correndo, que eles achavam que ia sair correndo, né? Não saiu. Era o demônio mesmo. E ele disse assim, com aquela voz cavernosa, começou a dizer assim, ri naquela risada. Eles já estavam acostumados a ouvir isso. Eles nem assustaram com isso, o pessoal que já estava lá. Estava acostumado nesses 3 dias, né? Aí ele começou a dar aquela risada e falou: eu não vou sair não, eu não vou sair não, não vou sair. Aí começamos os procedimentos, que era normal lá na igreja, e não era só a igreja renovada, eram todas as igrejas evangélicas, não era uma coisa exclusiva da renovada, porque naquela época, na década de 80, todas as igrejas pentecostais era normal fazer isso, né? Expulsão de demônios e pregação do evangelho porta a porta e tal. Como fazia na Bíblia, lá no que a gente lê o Atos dos Apóstolos. Né? E daí ela começou a dar aquela risada, né, cavernosa, assim, dizendo que não ia sair. Aí fomos os procedimentos, né? Acabou de fato saindo demônio. O procedimento, quem é pentecostal sabe como é que é. Né? Até hoje as pessoas sabem como é que é. Quem era da década de 80 sabe muito mais ainda. Né? A gente também sabia como identificar se a pessoa estava endemoniada ou não, se estava fingindo ou não. Porque nós tinha a gente tinha aprendido, né? E a gente, na experiência, a gente tinha aprendido também com aquelas pessoas que fingiam. Às vezes é pessoa alcoólatra, ali ele é induzido a um fingimento ali que estava endemoniado. A gente logo sabia se era mentira ou não. A gente tinha os jeitos lá, a gente percebia. Por exemplo, a pessoa que é endemoniada, está endemoniada, ela não sente dor. A pessoa não sente dor de jeito nenhum. Então eu vou até contar como é que a gente sabia. Porque a gente tinha os meios de saber. Então, quando a gente desconfiava, porque a gente sabia se estava ou não, discernimento de espírito. Mas quando a pessoa estava fingindo, logo a gente desconfiava. Por algumas maneiras assim da pessoa agir, né, a gente desconfiava. Então a gente ia para os testes. Que teste que era? A gente pegava pelo cabelo atrás, assim, quem é evangélico e trabalha com expulsão de demônio e tal, já sabe do que eu estou falando. A gente vai assim perto da nuca, principalmente se for cabelo longo, né? Naquela época muita gente tinha cabelo longo, até os homens, né? E a gente segura com os dedos assim nos cabelos, ali bem na nuca, porque ali dói se puxar o cabelo. A gente segurava e com 2 dedos, o indicador e o outro, né? E o dedo do meio, e puxava o cabelo assim. Se a pessoa fizesse qualquer torção de dor, sabia que era mentira, já soltava a pessoa e falava, para de fingimento e tal, e a pessoa ficava com aquela cara vergonhosa, né? E já eu fui descoberto, né? Tinha outro jeito também que a gente segurava assim, por exemplo, aqui nessa parte, a clavícula aqui, onde a gente tem um nervo aqui,
a gente pegava, se desconfiasse que a pessoa estava fingindo, quer dizer, a pessoa merecia, né? Tinha que fazer um teste, porque quando a gente via que a pessoa estava fingindo. Tinha muita gente que gostava de brincar com os crentes, tirar o sarro, né? A gente segurava ali assim, né? A gente falava, dava uma guindada, a gente falava. Então, apertava um pouco, não apertava muito também. Não para a pessoa gritar alguma coisa. Quando se a pessoa mexesse para o lado um pouco e sentisse um incômodo, a gente sabia que era fingimento também. Sabia que, mas geralmente era caso do endemoniado. Era muito difícil. Só se fosse um zombador, alguma pessoa assim que tivesse querendo zombar, que fazia isso. Mas logo era descoberto também. Então, e a moça, continuando aquilo que eu estava falando, veja, eu ia falar aqui sobre números e acabou virando testemunha. Né? Aí a moça, ela melhorou. Foi expulso o demônio e tal, ela melhorou. Aí nós fomos para a sala. Ela ficou lá no quarto, o marido dela ficou lá. Ficou também umas mulheres ali conversando com ela, tal, né? Porque nesses dias todos não podiam conversar com ela, porque ela estava endemoniada, né? Então ela estava fora de si, né? Aí ela melhorou e ela começou a conversar com o pessoal ali, né? Na cama ainda. E nós fomos lá para a sala. Não fomos embora porque estava chovendo, né? Era aquela época assim de chuva, frio, né? E daí daqui a pouco, não foi muito tempo, né? Aí veio alguém lá do quarto. Ah, ela tá endemoniada de novo. Tá de novo, a pessoa falou. Ela ficou endemoniada de novo. E aí a gente já sabia o procedimento, não ia assustar. Oh, e agora? Vamos descabelar, porque ela ficou endemoniada de novo. E agora? Como é que faz? Não funcionou. Não, a gente sabia. A igreja evangélica naquele tempo, gente, era diferente. Igreja evangélica pentecostal, os crentes só viviam fazendo isso, lendo a Bíblia, adquirindo experiência. Então não tinha essa coisa de ficar assustado com as coisas. Parece que a fé era totalmente diferente de hoje. Não tinha essa preocupação, sabe? Não tinha, né? Medo, esse medo que as pessoas têm, não tinha disso. Aí o que acontece? Entramos pro quarto de novo lá. Às vezes o procedimento é uma coisa assim que hoje, se eu for contar, você vai, que bobagem, coisa boba. Né? Mas qual que foi o procedimento? Quando eu voltei para o quarto lá, eu estava no quarto, né? O que aconteceu? O marido dela estava segurando ela de novo. E mais gente ajudando a segurar. Aí, de novo. Aí, novamente, solta, pode soltar. Aí nisso que o marido dela soltou, mas aí não teve dificuldade para soltar, né? Ele já pegou e soltou logo. Ao invés do demônio falar, não vou sair não, tal como da primeira vez, não. Ele desmaiou ela. Ele desmaiou ela. Quem tem experiência sabe o que é isso. Quando desmaia a pessoa, dificulta. Porque os sentidos da pessoa não está captando as informações, não está ouvindo. E aí é uma forma estratégica que o demônio usa para não ter como expulsá-lo. Mas a gente tinha experiência. Então, o demônio desmaiou ela. Inclusive, ele desmaiou ela, não foi assim. Olha como é que foi. Quando falou, não foi assim simples do jeito que eu estou contando. Quando eu falei, solta ela, né? Aí o marido dela soltou e saiu de perto da cama. Então, ela começou a rolar um pouco para lá, um rolo para cá, o demônio, né? E rolou, e veio rolando na cama. O marido dela foi para segurar ela. A cama não era muito alta, né? Cama baixinha, cama antiga. O marido dela foi para segurar ela. Eu falei, não. Ele até assustou. Aí ela rolou mais e caiu no chão. Mas era baixinha, não é essas camas altas hoje, cama alta, esses caixote alto. Não é baixinha, tipo, no máximo 2 palmos de altura. Aquelas camas bem antigas. E aí ela caiu no chão. E ficou lá. Quem olhou falou, desmaiou. Desmaiou. E de fato mesmo, mas era o demônio simulando. O demônio é mais inteligente que vocês imaginam. Tem gente que pensa, demônio, coitadinho, vou pisar na cabeça dele. Não é assim não. O demônio é inteligente. Então tipo assim, rolou ela, pá, caiu. Então alguém, hoje, principalmente alguém ia falar assim, tá vendo? Ela se machucou, ela desmaiou. Mas pessoal, ninguém falou isso. Até porque a altura não ia dar para acontecer uma coisa dessa, né? Aí, esperamos por um pouco, falei para esperar um pouco. De fato, ficou lá, inerte, caído no chão. Inclusive, aconteceu um caso desse, quando Jesus foi expulsar um demônio de um rapaz, né?
o rapaz caiu como morto lá, o texto diz, né? Então, o que acontece? Ela caiu lá, aí eu vi que ela não levantava, passou um pouquinho de tempo, daí eu falei, peguem ela, gente sobra lá. Eu falei, pega ela, põe na cama de novo. Aí pegaram ela, inclusive de um lado era o marido, né? Do outro lado o pessoal lá ajudou. Colocaram em cima da cama. E aí ficou desmaiada. Ficou desmaiada, mas ninguém pensou que ela estava desmaiada pela queda. Ninguém imaginou isso, porque a altura não dava para desmaiar, né? E o pessoal já estava acostumado a ver ela ali durante 3 dias ali, demoniada. Já estava acostumado a ver ela desmaiada, acordada, pulando, correndo, né? Aquilo ali era de menos. Aí inclusive nessa coisa dela ficar endemoniada e correr e voltar, ela tinha batido assim a boca no portal e quebrado o dente da frente. Veja, aí não era fingimento dela, porque se fosse um fingimento, quebrado o dente da frente, tinha acabado a graça. Acho que ela ia continuar fingindo. Tinha quebrado o dente da frente, já ficou sem o dente da frente, porque ela bateu a boca no portal, o demônio, né? Nas fugidas que fazia pra rua, correndo, e quebrou o dente da frente. Eu sei que tem alguém já pensando assim, porque hoje tá muito assim, sabe? Hoje tá muito científico a coisa. Então alguém assim, rapaz, você não percebeu, ela tem problema mental. Eu sei que tem alguém pensando assim. Ela tinha problema mental, será que você não percebeu? Calma que a hora que eu chegar mais pro final, vocês vão perceber o que foi que aconteceu. Aí eu peguei e falei, tem Bíblia aqui? Claro que tinha, a pessoa era da congregação cristã, né? Tinha Bíblia lá, eu não tinha levado a Bíblia. Aí pegaram a Bíblia lá e aí eu abri no Salmo 91, né? E comecei a ler. Salmo 91. Quando eu estava lendo, assim, tipo lá pelo 2º versículo, o demônio acordou ela. Mas acordou aos gritos muito alto mesmo. Assustou até o pessoal que estava ali. Os gritos e saltando em cima da cama. Aí eu entreguei a Bíblia para o meu irmão que estava lá, esse meu irmão que era menor de idade na época. Isso foi em 1985, mais ou menos, né? Muitos anos atrás. Vamos dizer assim, na época de ouro da igreja pentecostal. E aí entreguei a Bíblia para o meu irmão continuar fazendo a leitura do Salmo 91, da onde eu parei. E daí eu fui até onde estava ela, em cima da cama, uma cama de casal, assim, né? E aí foi a hora dos procedimentos, né? Sai em nome de Jesus e tal, aquele procedimento que todo mundo sabe, né? Não é procedimento de filme americano. Procedimento de filme americano é água benta, é tal, né? Que nem aquele filme do Exorcista lá, né? Joga água benta, e aí o demônio entra no padre, essa conversa fiada toda aí, que isso daí é tudo coisa irreal. Imagina, uma pessoa vai expulsar um demônio, o demônio entra nele, então a coisa tá feia, hein? Aí o procedimento, né, de expulsar, sai em nome de Jesus e tal, o demônio saiu. Desta vez a gente, como tinha experiência, qual foi o procedimento? O procedimento foi o seguinte: ela fazia uma confissão diante de Deus, diante das testemunhas ali. Então eu falava, ela repetia. Eu falei, se você concordar, você repete. Então, a partir de hoje, eu vou me entregar ao Senhor Jesus. Ela fez uma confissão. Todas as testemunhas ali ouviram isso. Então isso conta, né? E aí, de fato, aí ela levantou da cama mesmo, né? E eu tô lá na sala, eu e o pessoal todo, que tinha um monte de gente lá na casa. Aí eu ouvi um rapaz falando assim, que eram os dois que estavam segurando ela quando nós chegamos na primeira vez, né? Que entramos no quarto lá, que tinha um marido segurando pela cabeceira e esse rapaz, um rapaz moreno, segurando nas pernas, né? Aí esse rapaz moreno disse assim, né? No momento que a gente estava na sala lá, já tinha resolvido tudo, né? O rapaz moreno falou assim, Paulinho, você não tem fé não, rapaz? Aí me chamou a atenção, ele vindo falar isso, né? Eu olhei, ele olhando assim para a porta. Por quê? Porque o marido dela, de tanto sofrimento, dela sair correndo, eles têm que correr atrás, e ele estava na porta, que dava acesso para a rua, né? Para o quintal. Ele estava na porta ali, ainda duvidando, pensando assim, e vai que ela fica endemoniada de novo, né? E aí o rapaz falou, você não tem fé? Não, rapaz, sai da porta aí.
Aí ele ficou meio com vergonha assim, saiu da porta. A mulher levantou, e estava um tempo frio, chuva, estava chovendo, por isso que nós não fomos embora. E ela foi fazer chá de chocolate, junto com as outras mulheres lá. Ela fez, olha o incrível, ela fez chá de chocolate para todo mundo e serviu a gente. Sabe? Isso foi um espanto, porque as pessoas, nós não, que nós já tínhamos experiência com esses acontecimentos, mas as pessoas que não tinham experiência ficou pasmo, porque veja bem, ela estava mal 3 dias e 2 noites, e agora ela estava sã, normal, sem problema nenhum mental. Porque, como eu disse, alguém deve ter assustado assim, ah, ela tem problema mental. Não, ela estava bem e fazendo chá. E um detalhe, não ficou mais endemoniada. Ela começou a ir na igreja e não ficou mais. Então é isso. Eu ia falar aqui sobre esse assunto e acabei contando esse testemunho aí. Né? Então, eu vou encerrar o vídeo aqui agora, né? Que eu vou colocar como testemunho. E depois então vou fazer outro vídeo falando sobre isso, a continuação dos cálculos aqui, ó. Então tá, encerrando. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigado por ter visto meu vídeo.